Hoje o frio intimidou muita gente, né? Hoje o frio fez com que as pessoas, muitas delas, ficassem tocadas, né? Mas glória a Deus pela tua vida, que está aqui para prestar esse culto ao Senhor, né? E prestar o culto ao Senhor é fazer com que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, seja entregue. É dessa forma que nós prestamos culto, né? Eu já preguei aqui que às vezes as pessoas acham que o momento de louvor é um momento para elas terem o tempo para daí chegarem e ouvirem a pregação. Só que o momento de louvor, ele faz parte integrante do culto. O momento de louvor é um momento em que você está chamando a atenção do Senhor com o teu louvor. Amém? Nós vemos na palavra de Deus um momento em que o profeta é consultado, e então ele fala assim: trazei-me um tangedor. Tangedor é um instrumentista, um músico. E a palavra de Deus diz que, tangendo o tangedor, a mão do Senhor veio sobre ele. Deus falou com ele. Amém? Então, esse momento de louvor, ele é um momento que nunca deve ser negligenciado. Esse é um momento que nunca pode ser tratado com desdém. Ele faz parte do culto. E Deus está esperando o teu louvor. Amém? Isso faz parte. Deus quer ouvir o teu louvor. Você louva o Senhor, você chama a atenção do Senhor, e aí o Senhor vem e fala contigo. Amém? Muitas pessoas vêm só para ouvir a palavra. Deus vai falar para você também. Mas veja bem, é como se você recebesse algo, mas não entregasse algo ao Senhor. É como se você viesse à casa do Senhor e viesse com as suas mãos vazias. Às vezes você pode não ter condição de trazer dinheiro, de trazer uma oferta, né? De depositar algo aqui no gasofilácio. Às vezes a pessoa vem enfrentando dificuldades financeiras. Mas ninguém, absolutamente ninguém, obrigado, ninguém pode chegar diante do Senhor sem oferecer pelo menos o seu louvor. Amém? Então, glória a Deus por você que está aqui nessa noite, participou do louvor, que crê na palavra do Senhor, que crê que você pode realmente oferecer algo para o Senhor nessa noite. E por que eu estou falando isso? Porque eu não sou assim de colocar temas nas minhas pregações. Eu não tenho esse hábito. Embora, teologicamente falando, se nós formos estudar aí a teologia sistemática, né, como nós vemos assim, até na homilética, a preparação de um louvor, ela parte de um tema, né? Mas hoje eu diria assim que o tema poderia ser assim: se você oferecer ao Senhor o que você tiver, Ele vai fazer o que for preciso. Amém? Mas você precisa oferecer ao Senhor algo. Nós precisamos. Tudo bem? Primeira vez aqui, né? Como é teu nome? Lia. Lia, seja bem-vinda. Sou pastor Elcio, sou pastor da igreja aqui. Ele está fazendo uma reforma, você deve estar achando meio esquisito aqui, nós estamos em reforma, tá? Mas seja sempre bem-vindo, viu? Essa é a pastora Leite, do teu lado, minha esposa. E eu acredito assim, irmãos, que nós temos sim que oferecer algo ao Senhor. Nós temos sim, nós precisamos sim oferecer algo ao Senhor. Você pode até dizer, mas Deus é Deus, não precisa de nada. Realmente, Ele não precisa de nada. Mas a palavra de Deus diz assim: filho meu, entre todas as coisas me dá o teu coração. Quer dizer, Ele quer algo. Ele quer algo. Eu ensino aqui na escola de líderes, até acho que essa semana, não foi? Paulo e Márcia que estão fazendo o primeiro ano dessa semana, acho que eu falei sobre isso, que um relacionamento, ele é feito de ida e vinda, né? Se uma pessoa se relaciona com a outra
sendo que só uma se doa, vai chegando um momento que o relacionamento vai ficando desgastado, né? Acho que falamos isso nessa semana. E eu quero, assim, tratar com os irmãos a partir desse tema, a partir desse conceito, falando daquela passagem que muitos conhecem, essa passagem, como o milagre da multiplicação, né? Eu acredito que não tenha quem já não tenha ouvido alguma pregação, não tenha ouvido alguma coisa, não tenha lido alguma coisa a respeito daquele milagre de multiplicação de pães e peixes, né? Eu quero dizer para você o seguinte: a multiplicação dos pães e peixes é um termo utilizado para dois eventos diferentes, para dois milagres diferentes. Eu não sei se você sabia sobre isso, mas a maior parte dos teólogos concordam que esses relatos, porque Marcos e Mateus, eles descrevem esse milagre de uma forma. Eles falam que haviam 7 pães e alguns peixinhos. Eles falam que Jesus chega e a multidão já estava esperando. Eles têm algumas divergências dos relatos de João e de Lucas, que falam que Jesus estava no lugar em que a multidão vem e Jesus começa a falar com eles, e aí a palavra fala que eram 5 pães e 2 peixes, e que eram 5.000 homens. Não se refere às mulheres e crianças. Então a gente imagina que seja talvez perto de umas 10.000 pessoas, porque são 5.000 homens a que se refere. Nos outros evangelhos, Mateus e Marcos, fala de 4.000 homens, e fala de uma quantidade diferente de pães e peixes. Então os teólogos acabam chegando à conclusão que esses registros estão se referindo a 2 milagres, a dois eventos, a 2 situações diferentes. Esse milagre, também conhecido como o milagre dos 5 pães e 2 peixes, é o que eu quero tratar hoje com os irmãos. Nós vemos esse registro em Lucas e João. O segundo milagre, ou seja, esse outro evento, né, ele é conhecido como alimentando os 4.000, e aparece em Marcos capítulo 8, versos 1 a 9, e também em Mateus capítulo 15, versos 32 a 39. Mas, como eu já falei, nós vamos utilizar Lucas. Eu sou muito fã de Lucas como escritor, porque Lucas, muito embora ele não tenha sido uma testemunha ocular dos eventos relacionados a Jesus, ele ficou sabendo a respeito de Jesus através de Paulo, muitos anos depois. Ele, como médico, como cientista, como historiador, como pesquisador, ele era muito detalhista na sua narrativa. Muito embora a narrativa dele fosse sucinta, é uma narrativa muito assertiva, muito detalhada. É até paradoxal falar, né? Porque a gente diz que é sucinta, mas é detalhada, na impressão que a gente está contradizendo, mas não é. É uma peculiaridade da narrativa de Lucas. Lucas fala pouco, dizendo muito. Ele escreve algumas coisas assim. Se você for estudar, já preguei recentemente sobre isso aqui, que existem detalhes na narrativa de Lucas ali que você tira umas entrelinhas assim que te fazem viajar longe. Então eu gosto muito, quando eu vou pegar uma passagem que esteja nos 4 evangelhos, eu tenho uma preferência por utilizar o evangelho de Lucas. Então eu quero que você abra comigo aí em Lucas capítulo 9. Luiz, tem alguma Bíblia sobrando ali? Não? Dá uma olhada ali lá na salinha lá, deixa eu ver aqui. Lucas 9. Abre Lucas 9 aqui e empresta aqui para. Perdão, qual é o nome? Lia. Empresta para Lia aqui. Deixa o capítulo 9 aberto aí, que vai ser mais fácil dela localizar. Então, capítulo 9, vamos olhar ali a partir do verso 1. Achou? A partir do verso 1. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2, depois a gente vai dar um pulinho para o verso 7.
Talvez esteja um pouquinho diferente a versão aí, a versão que estou usando aqui, King James, e essa versão é uma versão, acho que um pouco diferente, a versão mais moderna. Essa é a Viva. Essa é Viva? Vou falar Viva? Tá. Então a linguagem vai ser um pouquinho diferente, mas o contexto é o mesmo, tá? Está escrito ali, olha aí, chique, verdade, eu tinha até esquecido que o Alisson baixou aí, né, para a gente ver tão bacana. A Lia não precisa nem se incomodar. Mas vamos lá. Havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizarem curas. Igualmente os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. Então eu quero primeiro chamar a atenção para esses 2 versículos aqui. Que Jesus, ele chamou seus discípulos e ele deu uma missão para os caras. Ele falou: olha, vocês vão proclamar o Evangelho e vocês vão com autoridade no poder do sobrenatural, do Espírito. Vocês vão levar cura para as pessoas que estiverem doentes, aqueles que porventura estiverem com alguma manifestação, com algum espírito ruim, com algum demônio, vocês vão impor as mãos, vocês vão expelir, vocês vão expulsar esses demônios. Quer dizer, os caras não foram simplesmente atrás de uma condição de palestrantes, não, eles foram com um poder sobrenatural, eles foram imbuídos de algo que movia, que transcendia o entendimento, algo que era power total, assim, era full power, né? Poder total, né? Aí no verso 7, eu achei bacana a gente dar uma olhadinha nisso aqui, verso 7, 8 e 9, diz assim: que o tetrarca Herodes ouviu comentários sobre o que estava ocorrendo e ficou assustado, pois algumas pessoas divulgavam que João havia ressuscitado dos mortos. Outros alegavam que Elias tinha ressurgido, e outros ainda falavam que um dos profetas do passado havia voltado à vida. Herodes, entretanto, afirmava: eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, esse a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se empenhava por conhecê-lo. Então, por que eu registrei, que eu fiz questão da gente ler essa parte aqui? Porque em seguida, no verso 10, nós vemos ali: entre mentes, ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo quanto tinham realizado. Então ele, Jesus, os levou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Então o que eu entendo aqui, que em função dessa questão de Herodes estar querendo saber quem era Jesus, e perceba que essa passagem ela nos mostra que esse Herodes, tetrarca, é aquele que tinha ficado com a cunhada, e que não bastasse a cunhada, ele era filho da sobrinha também. Tanto é que a sobrinha vem dançar para ele, e João Batista vivia denunciando essa questão incestuosa, e a sua cunhada, Herodíades, ela fala para a filha tentar seduzir Salomé, tentar seduzir Herodes, e quando Herodes está bem babão por causa da moça, ele fala: olha, o que você me pediu eu vou te dar. Ela fala: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. E aí Herodes manda decapitar João Batista e entregar a cabeça de João Batista. E nós sabemos que João Batista é um profeta fantástico, ele foi precursor de Jesus. Deus tinha ficado 400 e tantos anos sem falar com o seu povo, nem por profecia, nem por sonho, nem por nenhum tipo de manifestação. E aí aparece a voz do que clama no deserto, aparece João Batista anunciando o Evangelho de João, capítulo 1, fala que João Batista veio, que João Batista começou a prenunciar a vinda do Messias. E esse cara era um cara que era primo de Jesus. João Batista, ele era primo de Jesus. Ele era um cara que tinha um espírito de profecia, ele era impetuoso na maneira de falar. Ele começava a pregação dele falando: arrependei-vos, raça de víbora. Quer dizer, o cara, e ele falava isso para os fariseus, falava isso
os mestres da lei da época. Então é um cara muito impetuoso, né? Tanto é que ele é comparado a Elias por causa dessa impetuosidade. E ele foi morto por esse Herodes. Então, Jesus, nós vemos aqui, que quando os discípulos chegam para ele, depois de terem feito essa empreitada de evangelismo, de cura, essa missão, eles contam para Jesus todas essas coisas. E muito possivelmente eles tenham relatado a Jesus que Herodes também estava atrás de Jesus, estava querendo conhecer, estava querendo saber o que estava acontecendo, e ele era o rei dos judeus na época. E aí eu vejo aqui Jesus tendo uma preocupação no que tange a preservar os apóstolos. Então ele pega os apóstolos e se retira para essa cidade chamada Betsaida e leva os apóstolos, os discípulos junto com ele, né? Aí vamos continuar aqui no verso 11. Contudo, as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu, ensinava-lhes acerca do reino de Deus e atendia a todos que tinham necessidade de qualquer cura. Ao cair da tarde, os 12 se aproximaram de Jesus e lhe sugeriram: despegue a multidão para que possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem alimento e pousada, pois aqui estamos num lugar desabitado. No entanto, ele lhes ordenou: dai-lhes vós algo com que possam se alimentar. Se nós olharmos essa mesma passagem no Evangelho de João, João fala um negócio interessante aqui nesse momento. Ele fala que Jesus falou isso para testar eles, porque ele já sabia o que ele ia fazer. Interessante isso, né? Aqui Lucas não fala isso, mas João fala. Ele fala, quando Jesus falou isso: olha, eles estão com fome, vocês têm de comer para eles. Mas ele já sabia o que ele ia fazer. Falou isso para testar. Aí o que eles replicaram? Não temos nada além de 5 pães e 2 peixes, a não ser que compremos comida para todo esse povo. No Evangelho de João, essa passagem também traz um outro detalhe, que eles falaram: olha, nós vamos precisar de uma fortuna para alimentar essa multidão. Nós não temos dinheiro. A única coisa que nós temos aqui é um rapaz, isso quem fala é André, que era irmão de Simão. Ele fala: nós temos aqui um rapazinho que tem um cesto ali, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. É o que nós temos. É lógico que diante daquela multidão, quando André fala isso, ele está falando assim: olha, não temos nada. Tem um menino ali, ó, 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Isso aí nem para nós, nem para os 12 aqui não serve. Olha só, verso 14: pois estavam ali reunidos cerca de 5.000 homens. Jesus então orientou os seus discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50 pessoas. E assim procederam os discípulos, e todos se assentaram. Então, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo o olhar em direção aos céus, deu graças e os partiu. Acredito que Jesus tenha feito aquela oração, né, que o Senhor nos ensina: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niyah bidvaro, né? Bendito seja o Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que pela sua palavra fez tudo existir. E aí o que acontece, irmãos? Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem para toda a multidão. E aconteceu que todas as pessoas se alimentaram até ficarem plenamente satisfeitas. E os discípulos recolheram
12 cestos repletos de pedaços que haviam sobrado. Pensa, né? Era 5 pãezinhos de cevada, 2 peixinhos, e foram partindo e distribuindo, partindo tá um pedaço, e não parava os pedaços. E os peixinhos não é uma coisa. E o povo foi comendo, e foi comendo, e foi comendo, e foi 1.000 pessoas, e 2.000 pessoas, e 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Por que eu digo 10.000? Vou repetir, porque eram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. E aí Jesus fala, no Evangelho de João diz que Jesus fala, olha, agora pegue os restos. Por que Jesus manda que pegue os restos? Porque Jesus não tinha dito, lá João fala que Jesus falou aquilo para testar os discípulos. Então por que ele pede para pegarem os restos? E por que sobra exatamente 12 cestos, Rafael? Um para cada discípulo. Eu fico imaginando assim, que cada discípulo com um cesto na mão, cheio de sobra, e olhando aquele povo, já com as pancinhas cheia, esticada, cada um deles olhou aquilo assim e falou, cara, o que é isso aqui? Já pensou ali? Coisa absurda. O que é isso aqui? Como é que pode? Hein, Bia, já pensou que coisa louca? Como é que pode, cara? Não está batendo a conta aqui. A gente tinha 5 pães, 2 peixes, isso aqui tudo aqui, ó. Só de rabo de peixe eu tenho 50 em cada cesto, isso aqui, ó. Como é que pode? Você veja só que impressionante que é essa passagem. Semana passada eu estava conversando com uma pessoa. Essa pessoa falou para mim assim, sabe, pastor, estou desanimado com a igreja. Eu entendo muito bem esse sentimento, sabe, irmãos? Eu acredito assim que talvez eu entenda melhor do que qualquer outro, do que qualquer outra pessoa aqui presente. Talvez eu entenda melhor esse sentimento do que muitos pastores. Eu já gastei muito tempo, e os irmãos sabem disso. Alguns dos irmãos aqui são testemunhas disso, sabem muito bem do que eu estou falando. Eu já gastei muito tempo, já gastei muitas horas com muita gente. Pessoas que simplesmente em algum momento se apegaram com alguma coisa que eu falei que não gostava, ou alguma coisa que algum dos irmãos falou, alguma coisa que algum dos pastores falou, porque eu sei que teve gente que já saiu daqui por causa falou para mim, não, porque eu não gostei do que o pastor fulano falou, e ele foi embora, ou então simplesmente já alcançou dentro da igreja aquilo que buscava, ele foi embora. Mas eu sei, minha mulher sabe, quantas vezes nós entramos madrugada fora, tratando pessoas, conversando com pessoas. Quantas vezes acabou a escola de líder aqui, 10 horas da noite, eu fiquei até 2, 3 horas da manhã, tratando pessoas. Quantas vezes ministrando casados para sempre, acabou a aula de casados para sempre, 10 horas da noite, era 2, 3 horas da manhã, a gente estava em casa tratando pessoas. Quantas vezes eu deixei de atender meus filhos para receber pessoas, eu deixei de cumprir um compromisso com os meus filhos para atender pessoas, ir em casas, ontem mesmo, até um beijo se estiverem me assistindo, estive visitando pessoas que eram aqui da igreja, que saíram, e que sabem muito bem que eu estou falando uma coisa séria, porque gastei com eles também horas preciosas, que eu gosto de acreditar que tenho servido e que em algum momento o Senhor usará na vida deles aquilo que aprendendo. Mas hoje saíram da igreja e não estão em igreja nenhuma. Tem pastores que vieram para a nossa igreja quebrados, destruídos, pisados por outros ministérios, vieram, foram resgatados, foram reconstituídos, foram trabalhados, e daí em algum momento não gostaram de alguma coisa que foi dita e saíram. Mas amigos, ninguém é obrigado a ficar caminhando conosco. Ninguém é obrigado. Tem muita gente que foi para longe, que mudou de cidade,
chegou para mim e falou: ah, pastor, agora ficou ruim da gente vir aqui, nós vamos ter que ir lá, ficar numa outra igreja lá perto de casa, tal. Amém, irmãos. A gente não está aqui para complicar a vida de ninguém. E a nossa visão é uma visão de reino. Pastor Luiz Hermínio, lá da Mevan de Itajaí, ele fala o seguinte, que quem pesca no reino não interessa para onde vai o peixe. Então eu tenho essa mesma visão. Se a pessoa foi restaurada, ela foi restaurada não por mim, ela foi restaurada por Jesus, para Jesus, e vai servir ao Senhor. Agora eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas passarem por esse processo e hoje não estarem servindo ao Senhor em lugar nenhum. Se eu fico sabendo, pessoal, mas a pessoa está na igreja tal, está sendo uma bênção, está ministrando, glória a Deus, aí eu fico feliz da vida. Nossa igrejinha aqui é pequena, nem tem condição de ter muito pastor, nem tem condição de ter muita gente, porque as pessoas vão, sirvam ao reino, mas aí você fica sabendo que aquelas pessoas saíram daqui, foram para outra igreja, e não se acertaram na outra igreja, e não voltaram para cá também, e ficaram. E aí você fica olhando e você pensa: meu Deus, e todo o tempo perdido? Tudo bem que a obra é dele, tudo bem que a honra e a glória é dele, tudo bem que quem restaura, quem faz é ele, mas vamos falar a verdade, a gente como ferramenta, e eu digo aqui, temos líderes aqui presentes, vocês sabem o que eu estou falando, a gente como ferramenta, não é que você espere retorno, não é isso, a pessoa não deve servir esperando retorno, mas a pessoa, como ser humano, que todos nós somos, eu não sou diferente, eu sou diferente, eu sou um pouquinho esquisito, mas eu sou humano, incrível que pareça, e eu tenho as minhas frustrações, porque quer queira, quer não, mesmo você fazendo para o reino, não você fazendo para Deus, é impossível você não gerar como pessoa, você não gerar dentro de si certas expectativas. É ou não é? É assim, não é? Quem é que faz alguma coisa e não faz projetando que aquilo tenha sucesso? Quem é que faz assim, e se aquilo não der certo, a pessoa, é que nem você casar pensando assim, se não der certo, você para. Nossa, que triste ouvir isso. Porque casamento não é contrato, casamento é aliança. Casamento é compromisso. Já passei por relacionamentos frustrados na minha vida, e eu vou dizer que cada vez que eu vejo um casamento se desfazendo, me dá uma dor no coração, eu fico assim, sabe, extremamente chateado, porque eu sei o quanto aquilo vai custar para aquelas pessoas e para os filhos delas também. E eu mesmo, sabe, irmãos, muitas vezes eu me desanimei com isso e desejei parar de perder tempo, porque o sentimento que vem é esse, sabe? Estou perdendo tempo. Líderes com quem eu tratei em escola de líder, vocês que já fizeram escola de líder, estão fazendo escola de líder, vocês sabem, né? A gente tem uma grade, aí a pessoa faz uma pergunta, às vezes fora da grade, e vocês sabem que eu não me poupo. Se eu tiver que interromper a aula e gastar o resto do tempo para responder uma pergunta, e a pessoa questiona outra coisa e eu respondo, e vou até que a pessoa diga: olha, eu estou satisfeita, pastor, eu entendi. Eu falo: não tem mais dúvida? Não. Respondi tua pergunta? Respondi. Respondeu. Então tá bom, então vamos continuar. É assim, não é? Vocês que fazem escola comigo, vocês sabem. E eu faço isso, vocês sabem, eu faço isso com amor. Eu faço isso com entrega, eu faço isso com absoluto empenho. Só que daí depois você vê a pessoa incidindo no erro que está relacionado àquelas perguntas que ela fez. Aí, me diga uma coisa, Paulo, não é uma sensação assim de, perdi tempo. Vocês entendem isso? E frustra. E eu, irmãos, eu tenho que confessar aqui que eu já me senti assim, perdendo tempo. E eu já pensei assim, sabe uma coisa? Eu vou fechar a igreja. Eu vou ensinar, vou entregar o imóvel e vamos fazer uma doação do patrimônio, das coisas, tem cadeira,
data show, instrumento, vamos doar isso aí para uma igreja, para uma instituição, e eu vou ficar pregando na igreja dos outros, vou para os Estados Unidos, que já me convidaram para ir para lá, para pastorear o povo lá, vou sabe, fazer alguma coisa nesse sentido. Assim. Só que sabe o que acontece, irmãos? Pouco antes daqueles saírem, chegam os novos. Aqueles que você se empenhou tanto, daqui a pouco viram as costas para você e vão embora. Mas pouco antes, vem um casal novo, vem um jovem, e se apega, e entra na escola de vida, e começa a fazer pergunta, e começa a ser tratado, e você começa a ver assim que Deus está te usando naquela vida. E aí sabe o que acontece? Aí eu olho aqui para o verso 11 que nós acabamos de ler, que diz assim: contudo as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e ensinava-lhes acerca do reino de Deus e atendia a todos que tinham necessidades de qualquer tipo de cura. Cura não é só cura física. Às vezes a pessoa precisa de uma cura no seu caráter. Às vezes a pessoa precisa de uma cura na sua alma. Às vezes a pessoa precisa de uma cura nos seus comportamentos, nas suas escolhas. As pessoas são carentes dos mais variados tipos de cura. E eu olho aqui Jesus não deixando ninguém na mão. E aí eu acabo ficando. Aí eu acabo sendo demovido da vontade de desistir. Eu lembro de outro versículo que fala que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. E eu falo, Senhor, que jamais eu seja indigno. E eu lembro que eu mesmo, em alguma ocasião, eu já me aborreci e saí da igreja. Já não gostei do que o pastor falou, do que o irmão fez, saí da igreja. Até, eu vou falar para vocês até, muito recentemente, eu ouvi algo que para mim foi um erro teológico grave. Uma coisa assim sem fundamento bíblico. E eu ouvi de alguém com quem eu tenho aprendido muito. E eu vou confessar para os irmãos assim, sabe qual foi meu primeiro pensamento? Eu não vou mais dar ouvidos para essa pessoa, não vou mais lá, não vou mais ouvir essa pessoa, porque isso que essa pessoa falou foi uma bobagem muito grande. Uma pessoa que fala uma bobagem dessa, eu não tenho condição de ficar aprendendo. Primeiro impulso, eu não vou mais lá. Até o Diogo sabe quem eu estou falando, sabe da situação que é, porque a gente compartilhou isso, né? Sabe qual é a questão, meus irmãos? Estava orando a esse respeito, eu falei, Senhor, o que eu faço? Porque o primeiro impulso foi esse, eu não vou mais lá, não quero mais aprender com essa pessoa. Esse foi o primeiro impulso, primeira coisa que me veio à mente. Mas eu tenho aprendido o seguinte, eu sempre tenho aprendido e tenho ensinado. Eu tenho que trabalhar sempre com a possibilidade de estar errado. Quantos já me ouviram falar isso? Acho que todos, né? Eu preciso trabalhar sempre com a possibilidade de estar errado. Eu tenho que ter convicção naquilo que eu falo, naquilo que eu ensino, porque eu sou um pastor, eu sou um líder, muitas famílias, muitas vidas dependem do meu aconselhamento, da minha ministração, mas eu preciso entender, como ser humano, às vezes eu posso estar equivocado. Às vezes eu posso tomar uma atitude errada, eu sou muito impulsivo, eu sou muito sanguíneo, às vezes eu no ímpeto eu faço algumas coisas que depois eu penso, puxa, não precisava ter gastado essa energia, não precisava ter sido dessa forma. Até os livros aí do Augusto Cury têm nos ajudado nesse sentido, que a gente está aprendendo a administrar o emocional, né? Mas você tem que entender. Eu não conheço a Lia, estou conhecendo a Lia hoje. Mas
tenho certeza que em alguns momentos da vida ali, ele já deve ter tomado atitude, falado coisas, reagido de determinada forma, e depois se arrepende, não é, Elias? Depois ele pensa assim, puxa, eu exagerei, eu não precisava ter sido assim. Ou você para pensar e fala, puxa, mas eu estava errado, não devia ter feito isso. Ou pelo menos não devia ter feito dessa forma. Né? Mas aí vem a seguinte questão. Viu, Diogo? Eu digo isso em especial para você, porque nós conversamos semana passada. Qual é a comida que não tem bagaço? Qual é a comida que não tem bagaço? Qual é o alimento que é totalmente absorvido pelo nosso organismo? Temos um nutricionista ali no fundo, meu filho Natan. Tem algum alimento natural? Estou falando uma coisa feita em laboratório, um suplemento, uma coisa em granja, uma coisa feita em farmácia, né? Alimento natural. Existe algum alimento que seja 100% absorvido no organismo? Não, o que absorvido são os nutrientes, né? O resto é eliminado. Perfeito. Os nutrientes são absorvidos. Mas os nutrientes vêm com veículo. Os nutrientes vêm com substâncias, vêm com fibras, vêm acho que dá para chamar de veículo, né? Que não é absorvido, ou que não são absorvidos pelo nosso organismo. E eu até acho uma graça, assim, porque eu sempre digo que Deus é criador e é criativo. Né? A criatividade de Deus é algo impressionante. E Deus, na sua maravilhosa criatividade, quando Ele nos fez com um sistema excretor. Tanto para os líquidos quanto para os sólidos. A gente come e parte daquilo ali a gente não aproveita. Vai embora. É assim, não é? Veja bem, Deus na perfeição dele, Ele já nos fez com um sistema excretor. Quer dizer, nem tudo que vai entrar pela boca vai permanecer. Mas ainda assim, irmãos, nós necessitamos continuar comendo, não é? Não é como, puxa, mas isso aqui, ó, não adianta eu comer isso aqui, eu vou no banheiro, vai metade, vai fora. Por que eu tomo água? Depois tem que ficar no banheiro da xícara. Mas eu preciso, embora muito daquilo que eu trago para dentro acaba não sendo aproveitado, eu tenho que continuar comendo. Eu tenho que continuar pondo para dentro. Paulo fala um negócio interessante em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Paulo fala assim: mas examinai todas as evidências, retende o que é bom. Quer dizer, o que não é, lança fora. Você recebeu uma informação, segura aquilo que é bom, aquilo que não é, lança fora. Percebe? E quando Deus me deu esse entendimento, eu falei, pai, obrigado. Obrigado, porque aquela pessoa, aquele mestre, ele falou uma bobagem que eu não concordei. E acredito que muito dificilmente eu venha concordar, porque eu sou teólogo também, eu estudo muito a Bíblia, eu tenho um bom conhecimento, claro, não sei tudo, mas tenho um bom conhecimento bíblico. Então, para eu me contrapor a algo, você pode ter certeza que eu tenho inúmeras bases bíblicas, eu posso até passar por uma passagem e não perceber tudo aquilo de maravilhoso que ela tem. Então, por isso, eu procuro aprender com quem sabe mais do que eu. Agora, se eu entendo que aquilo não é de fundamento bíblico, muito dificilmente, se não impossível, a pessoa me convencer do contrário. Porém, eu vou perguntar para vocês uma coisa. Eu vou esquecer tudo que eu tenho aprendido com a pessoa que estava falando uma bobagem? Você entendeu? Eu vou abandonar toda uma gama de pérolas, de coisas fantásticas que eu tenho aprendido, porque eu ouvi uma coisa que eu falei, não, cara, isso aqui é viagem, isso aqui então a pessoa tirou. Entendeu?
O Rafa uma vez falou para mim o seguinte, eu me desculpei de algo com ele, e ele falou assim: pastor, para eu deixar de caminhar com você vai ter que fazer uma bobagem muito grande, não foi? Porque eu tenho recebido muito de Deus através do Senhor, eu vejo muito Deus falando através do Senhor, e olha, para eu deixar de caminhar com o Senhor vai ter que ser um troço muito, vai ter que ser uma bobagem daquela bem grande mesmo. E a minha oração, evidentemente nesse sentido, é que eu nunca erre com ele. Eu nunca chegue a cometer um erro tão grande ao ponto de ele falar assim: poxa, eu não tenho mais condições de caminhar com esse cara. Mas o problema, meus irmãos, é que nós vemos ou ouvimos algo que não nos agrade e desistimos de tudo de bom que vem no pacote. É assim, mano. É assim. Eu vou dizer para vocês uma experiência própria minha. Eu já saí de igrejas, eu já parei de frequentar igreja, já deixei de seguir mestres por ter ouvido uma bobagem. Mas não quer dizer que todo o restante que aquela pessoa trouxe para mim seja invalidado em virtude de uma coisa que foi dita. Mas nós, irmãos, e me desculpem usar esse termo, nós somos imaturos. E eu dou glória a Deus porque nos meus 52 anos de vida, quase 53, Deus já me deu maturidade suficiente para, antes de tomar uma decisão, eu pensar. Por quê? Porque pode ser que eu esteja errado. Ou mesmo que eu esteja certo, talvez aquela decisão não seja a melhor a ser tomada. E eu parei. Falei: não, eu não vou deixar de fazer isso que eu estou falando, não vou deixar essa caminhada por causa de uma coisa que eu ouvi que não achei legal. Porque a despeito disso tem muita coisa muito legal. Nós estamos sempre levantando barreiras, é assim, né? Nós estamos sempre criando empecilhos, buscando motivos para dizer que não vai dar certo. Somos assim, não somos? Sabe aquele desenho antigo lá do Lib, do Hard? Onde a dor, né? Não vai, Lib, isso não vai dar certo. Né? Um leão e uma hiena, e a hiena era sempre pessimista. Os mais novos não vão lembrar, mas os mais velhos vão lembrar. Oi? O Paulo viu, né? Curtindo. E assim, irmãos. A Aldo não era nascida ainda, não é? Você não, né? Não, você a Lia também não. Tá. Mas eu vou dizer para vocês que tinha esse desenho. Né? Mas Lia também não lembra, né? Nós, sabe, irmãos, nós estamos muito aquém dessa condição de maturidade, sabe? A gente ainda pisa muito na bola nesse sentido. A gente ainda chuta o pau da barraca por pouco. A gente ainda desiste de muito por causa de pouco. E aí depois a gente se arrepende. Só que muitas vezes a gente se arrepende quando é tarde demais. Eu olho assim para essa passagem, eu vejo que aqueles discípulos, eles haviam recebido poder, autoridade, para curar, para expulsar demônio, tinham passado por experiências fantásticas. Ainda assim, eles não acreditaram que o que eles tinham fosse o suficiente. Está entendendo? Eles estavam na frente de um cara que eles já tinham visto caminhar sobre o mar, que eles já tinham visto curar leproso, que eles já tinham visto ressuscitar morto, que eles já tinham visto fazer tempestade se acalmar, mar aquietar. Mas daí eles: olha, mestre, os caras estão aí, despede eles aí, porque é muita gente, nós não temos como dar de comer para eles. E aí, como João diz, né, Jesus testou eles. Faz o seguinte: deem vocês de comer para eles. Ué,
não saíram daqui com poder para curar, com poder, autoridade para expulsar demônio, vocês não saíram daqui com isso? Vocês não curaram ninguém? Vocês não expulsaram nenhum demônio? Vocês não podem alimentar esses caras? Vocês vão mesmo fazer esse povo sair daqui com fome? Vieram até nós, estão até essa hora ouvindo. Eles não vieram, nesse primeiro momento, eles não vieram atrás de comida. Eles vieram atrás de alimento espiritual. No outro dia, eles foram atrás de Jesus para comida. Aí Jesus fica o pé deles, né? Está lá João 6 fala, a partir do verso 50 lá, que Jesus começa falando: não, vocês não vieram aqui pela palavra, vocês vieram aqui por causa da carne, do pão e do peixe. E daí Jesus começa a falar de carne e sangue. E aí os caras falam: cara, que palavra pesada, vamos fingir que vamos no banheiro ali, vamos na moita ali, vamos sair fininho. E fica só os 12 com carne de coió para Jesus assim. E Jesus ainda senta as patas neles. E vocês não vão também? Ô Senhor, onde que nós vamos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Aí Jesus se acalma e fala: tá bom. Mas foi assim ou não foi? No dia seguinte eles foram por causa de pão e peixe. Mas nesse dia, eles não estavam esperando para ser alimentados. Eles estavam ali, quer dizer, para ser alimentados de comida. Eles estavam ali para ser alimentados espiritualmente. E Jesus se compadece. E Jesus testa os discípulos. Por quê? O que o mestre espera dos seus discípulos? Que eles reajam iguais a ele. O que um pai espera de um filho? Que o filho tenha a mesma responsabilidade, o mesmo senso que o pai tem. Que o filho faça aquilo que o pai faz. Porque pai se esmera, se esforça, se sacrifica para dar exemplo. O bom pai, ele não cobra de um filho simplesmente verbalmente. Ele cobra de um filho aquilo que ele faz. Porque eu não acho certo ninguém cobrar de um filho aquilo que não faz. Ou um professor cobrar de um aluno aquilo que ele próprio não é capaz de fazer. Essa é a essência do discipulado de Jesus. Jesus em momento algum diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Pelo contrário, Jesus fala: aqueles que creem, esses sinais os seguirão e vão fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Paulo fala o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não fala: olha, imite Jesus, viu? Olha para Jesus. Não olha para mim não, que eu sou falível. Olha para Jesus. Se você olhar para o homem, você cai. Então olha para Jesus. Mas o homem de Deus, ele fala: olhe para mim. Porque eu olho para Jesus. E eu estou aqui hoje representando Jesus na tua vida. Então eu me esmero, eu me sacrifico, eu deixo de fazer coisas que são para o meu bem, para o meu prazer, para oferecer para você um exemplo. Essa é a função de cada, e não estou falando disso de pastor, essa é a função de cada um de nós, sermos exemplo. Paulo fala na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 15, ele fala o quê? Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tenha do que se envergonhar, irrepreensível. Sabe o que é irrepreensível? Irrepreensível é aquela pessoa que não tem o que você possa chamar a atenção dela, porque ela faz tudo conforme manda o figurino. Isso é ser irrepreensível. Se você está fora daquilo que é o certo, você é repreensível. Nossa, pastor, aí você está pegando pesado. Aí você está para um pastor careca, barbudo, cheio de tatuagem, que anda de moto, que tem uma igreja que está pintando de preto por dentro, você está falando muito. Quer dizer para você uma coisa: a palavra de Deus é assim, sim, não, não.
A pessoa não pode se entender cristão e ser repreensível no que quer que seja. Você tem que ser exemplo. Porque ser cristão, no grego, o original da palavra cristão quer dizer cristinho, pequenos cristos. O cristão ele é um pequeno Cristo, sabia disso? Lia, você sabia disso? Cristão é um pequeno Cristo, quer dizer, é um exemplo, é uma miniatura, é uma representação, é alguém que faz lembrar. E se Cristo era irrepreensível, se Yeshua, o Mashiach, Jesus o Messias, era irrepreensível, como que você vai representar esse cara se você é uma pessoa repreensível? Se existem comportamentos teus que podem ser chamados a atenção, entregue o que você tem e você vai ver Deus fazer o que é preciso. Mas você tem que entregar o que você tem. E entregar o que você tem quer dizer sacrifício. Entregar o que você tem quer dizer organização. Você tem que se organizar, fazer as coisas certas na hora certa, da maneira certa. Isso torna você irrepreensível. E não ficar atrás de desculpas por não ter feito o que deveria ter feito, na hora que deveria ter feito, da maneira que deveria ter feito. Quem arrumou desculpas na Bíblia foi um cara chamado Saul. Era perito em desculpas. Deus cortou o barato dele. Ele ficou 42 anos, se não me engano, como rei em Israel. Mas desse tempo todo, 40 anos foi sem autoridade nenhuma. Porque lá no segundo ano Deus, tesourou. E quando Samuel chegou orando por ele, intercedendo por ele, Deus fala para Samuel assim, cara, até quando você vai ficar pedindo a respeito de Saul? Eu já cortei ele, cara. E já escolhi um homem segundo o meu coração para reinar sobre o povo. Então, meus irmãos, o fato de nós estarmos dentro da igreja, às vezes exercendo cargo, às vezes com funções, não quer dizer que a gente esteja agradando a Deus. Não quer dizer que a gente esteja legal. O momento da Bíblia onde nós temos o registro da maior manifestação do poder de Deus é lá no Êxodo. Mas quando nós lemos atentamente, nós vemos que é o momento que Deus mais se manifesta e que o povo menos merece. Povo rebelde, reclamão, resmungão, murmurador. É assim, não é? Aí vem para a nova aliança, os crentes da nova aliança. Sejam irrepreensíveis. Porque isso está refletindo o que Deus fala lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 13, que ele fala assim: perfeitos sereis, como o Senhor vosso Deus. Ou em Levítico, ele fala assim: sejam santos, como eu sou santo. Dá para linkar com Paulo falando, sejam irrepreensíveis, não? Para um crente, para um homem, para uma mulher de Deus, principalmente aqueles que almejam liderança, e mais principalmente ainda para aqueles que têm liderança dentro da igreja, a condição de irrepreensível é inegociável. Nós falamos de restauração. Restauração é isso, é botar os pingos nos is, é botar as pessoas certas nos lugares certos, fazendo as coisas certas. Restauração é sermos verdadeiros, é não nos pouparmos, porque restauração é preparar uma igreja para ser noiva do Senhor Jesus quando Ele voltar. E Ele quer uma noiva imaculada. Ele quer uma noiva irrestrita, completa, do jeito que Ele merece. E qual é a orientação? Sejam santos porque eu sou santo. Sejam perfeitos porque eu sou perfeito. Sejam irrepreensíveis.
Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Essa é a orientação que nós temos. Tinha 10 noivas. 10 noivas. Todas estavam preparadas, todas eram virgens, todas estavam perfumadas, todas estavam de vestidinho branco, todas estavam de florzinha na cabeça, todas estavam lindas, maravilhosas. Mas 5 foram, 5 ficaram. Por quê? Porque as que ficaram eram repreensíveis. Essa palavra é para você hoje. Não seja repreensível. Entregue o que você tem, para que Ele possa fazer o que é preciso. Os discípulos, eles olhavam para a multidão como um problema que devia ser evitado. Senhor, manda eles embora já antes que anoiteça, porque aqui não tem lugar para dormir, aqui não tem o que comer, então se livra do pepino já. Eles já estavam prevendo que daqui a pouco era noite, não tinha o que dormir, não tinha o que comer, e aí como é que ia fazer? Então eles já estavam preocupados, estavam olhando para a multidão como um problema a ser evitado. Porém Jesus, ele olhava para a multidão como uma questão a ser resolvida. Se eu não resolver isso, se vocês não resolverem isso, quem é que vai resolver? Se vocês não forem exemplo, quem é que vai ser? Se vocês, igreja, não resolverem os problemas uns dos outros, não forem exemplos uns para os outros, se o teu comportamento, Paulo, não fizer com que o Hernani sinta vergonha dos erros dele e se empenhe em ser correto, você está fazendo o que aqui? Eu postei semana passada, serve o que não serve? Não serve. Teve gente que ridicularizou, falou, que palhaçada é essa? A palhaçada é essa mesmo. Se você é servo, você tem que servir. Se você não servir, você não serve para ser servo. Servo que não serve, não serve isso. O que adianta nós virmos na igreja, nós nos dizermos cristãos, nos dizermos crentes, mas nós não temos compromisso, nós sermos repreensíveis. Talvez que você passe ali fora, veja eu pregando de camiseta aqui, com os braços tudo tatuados, ou domingo de manhã, amanhã de manhã tem um café com moto aqui, o pessoal está convidado aí, domingo de manhã, Rua Professor Nivaldo Braga, no Capão da Eguia, número 1258, café com moto. Você não precisa ser motociclista, mas venha tomar um café com a gente, conversar, conhecer, é uma oportunidade, amém? Talvez a pessoa passe aqui e fale, pastor, é um Loki. Onde já se viu um pastor com esse naipe, dessa figura, esse tipo de gente? Só que eu quero dizer que não basta você ter uma aparência, você tem que ter um comportamento, você tem que refletir quem Cristo é na tua vida, através de cada decisão, cada atitude, cada escolha, cada palavra, cada gesto. E não é brincadeira. Nós brincamos de ser crentes, nós brincamos de sermos líderes, nós brincamos de sermos exemplo, quando estamos deixando muita coisa a desejar, quando estamos deixando um ramo enorme atrás de nós, para os outros pisarem. Ou nós entendemos o que é ser irrepreensível, ou nós não nos enquadramos na categoria de discípulos do Mestre. Olha o quanto Jesus testava esses caras. Primeiro, ele fala assim, deem vocês de comer. Percebe? No dia seguinte ele testa de novo. Por que não vão embora vocês também? Jesus vivia testando. Jesus testava a paciência, Jesus testava a fidelidade, Jesus testava o que eles tinham aprendido, Jesus testava a honradez deles. Uma peculiaridade de Jesus com os seus talmidim, com os seus alunos, com os seus discípulos, é que ele testa quem caminha com ele. Agora você tem duas opções: ou você se ofende, ou você entende que se foi chamada a tua atenção é porque você é repreensível e tem que se corrigir para ser digno de ser exemplo.
para que as pessoas não olhem para você simplesmente ouvindo o que você fala também, mas olhem para você, admirando os teus comportamentos, o teu compromisso, a tua atitude, a tua conduta, o teu caminhar, as tuas escolhas, a maneira com a qual você assume quem você é diante daqueles que te seguem. Jesus era incapaz de não amar, de não demonstrar empatia, de não se deixar mover pela compaixão. Sabe, irmãos, como nós estamos distantes disso? Não é, Beto? Imagina o Beto que trabalha lá naquele lugar com bandidos em volta, com uma situação. Cara, como é difícil você olhar para aquelas pessoas com compaixão, você saber os crimes que cometeram e você tratar como um ser humano. Pastor que é policial também está de serviço, saiu, tem vindo de folga dele ali do café para vir aqui participar um pouquinho do culto. Como policial, como é difícil você chegar num bandido e prender um bandido, tratar um cara que está fazendo uma coisa errada e lembrar que você é servo, que Jesus morreu para aquele cara. Não é fácil. E nós estamos, infelizmente, muito distantes disso. Jesus pediu o que eles tinham, não importando se aquilo seria suficiente ou não. Jesus estava testando eles. João fala lá em João 6, que quando Jesus perguntou o que vocês têm aí, Jesus estava testando. Quando André fala, olha, tem um menino aí com 5 pães e 2 peixes, você acha que Jesus não sabia que aquilo não era suficiente? Mas ainda assim, mesmo sabendo que aquilo não era suficiente, Jesus fala, me dá aqui. Eleva os olhos aos céus, dá graças, abençoa e fala, Senhor. Coisa de maluco, né? Mas o Evangelho é isso. Seguir a Jesus é coisa de maluco. Não é para qualquer um. Por isso que muitos serão chamados poucos escolhidos. Por isso que muitos começam a caminhada, nem todos terminam. Por isso que a escola de líder começa com um número X de alunos e termina, o ano passado, começou, se não me engano, com 19, primeiro ano, acabou com 4. Aí as pessoas perguntam, por que eu exijo um quórum para formar uma turma? Porque é assim, sabe? As pessoas desistem no meio do caminho, porque não é fácil. Jesus pediu o que eles tinham, não importando se isso seria ou não suficiente. Eles deram o que tinham. Jesus fez o que era preciso. E olha só, lhes foi devolvido muito além do que ofereceram. Muito além do que ofereceram. Você dá o que você tem, Deus te devolve muito além do que você ofereceu. Você planta uma semente, aquela semente germina, gera uma árvore. Aquela árvore vai dar frutos. Cada fruto vai ter quantas sementes? Quer dizer, você plantou uma semente, quantas você vai colher? Com Deus é assim. Você oferece o que você tem, não importa se é suficiente. Senhor, mas eu... Sabe a mulher lá das dracmas? Que ela deu duas moedinhas, ela pôs do outro lado. E Jesus ali, ó, você está vendo essa mulher aqui? Ó? Ela ofereceu mais do que qualquer um que estava aqui. Como assim, senhor? Eu vi ninguém botando nota de 100 ali dentro. Fala bem, fala bem. A mulher pôs 2 moedinhas. Jesus falou, mas todos deram daquilo que sobrava. Ela deu tudo o que ela tinha. Não interessa se é suficiente. Você entrega o que você tem. E Deus faz do que você tem. Ele faz o que for preciso. Fantástico, né, pai? Aí,
eu pergunto para você aqui, o que você tem oferecido? O que você tem entregado na mão do Senhor? Senhor, eu vou continuar indo lá, não que eu ouça umas bobagens de vez em quando, mas eu vou lá atrás daquilo que o Senhor tem para mim, não atrás do que o homem pode, porque o homem eventualmente vai falar uma bobagem, o homem eventualmente vai pisar fora da bola, alguma coisa vai sair que não é, mas cabe ao homem o esforço de se manter, de oferecer o que tem. O que nós temos depositado nas mãos do Mestre? Quanto nós temos confiado nele? Porque colocar nas mãos do Senhor aquilo que nós temos é um gesto de confiança. Ó, Senhor, eu vou entregar nas tuas mãos só isso aqui, tá? Só essa área da minha vida. Porque eu não sei se o Senhor é capaz de cuidar dessa outra área. Senhor, eu sou casado, eu vou colocar nas tuas mãos a minha vida profissional, Senhor. Porque conhecendo minha mulher, eu não sei se o Senhor dá jeito na minha vida conjugal. Então, eu vou só fazer uma assim, o Senhor cuida da minha parte profissional, eu cuido da minha parte conjugal, que ela não é fácil, quer dizer, se eu não confio que o Senhor é capaz de fazer, aí, agora, se eu entrar no Senhor, minha mulher é difícil, mas o Senhor é Deus. Está na tua mão. A minha vida conjugal está na tua mão. Eu olho para o Adam, que o Adam está me olhando com a cara assim de quem sabe muito bem do que eu estou falando, né? Ana, beijo que és profeta. A Lígia é uma benção. A Lígia é uma benção. A Lígia está fazendo, o pastor Wesley é a orelha seca. É o cara que está cuidando, está ajudando ela. Mas a Lígia está fazendo essa reforma. Tá? Depois que acabar, que agora nós estamos em vias dele. Né? Quando acabar, daí vocês vão ver se ficou bom ou não. Aí vocês vão culpar ou dar parabéns para ela. Né? Mas ela está sendo. Se der errado, é culpa dele. A Lígia é benção. Mas eu digo isso, não digo para envergonhar ninguém, porque não é vergonha, né? Vocês são a benção, vocês são uma escola de oração. O Adam ele começou a vir para a igreja sozinho. Ele e a Lígia estavam, mas o casamento estava um fiapo, estavam se separando. Ele vinha para a igreja, ele e as filhas, o bicho já é magro, vinha querendo, sabe? Se olhasse ele de lado, cadê o Adam? Ele virava de frente e falava, magro, acabadinho. E ele vinha para a igreja e tal, e ele entregava o seu casamento diante do altar. E um dia nós fizemos um ato profético aqui, e oramos pelo Adam, e eu coloquei nas mãos dele uma granada espiritual. Falei, Adam, você vai chegar com a bênção na tua casa. Você vai chegar lá, você lança a granada espiritual na tua casa, e hoje vai ser um divisor de águas. Não vai mais ser a mesma coisa. Eu não posso, não aguento mais, minha compaixão não me permite mais ver você chegar e sair sábado após sábado e a tua situação continua a mesma. Você vai levar uma bênção. No sábado seguinte, Paulo, ele já estava aqui, nunca mais parou. Isso é Deus ou não? Se isso não é Deus, não sei. Nós não temos o hábito de fazer carnaval aqui, de fazer teatro, de fazer entrevista com Satanás. Não temos esse negócio. Mas nós acreditamos em milagres. Eu trabalho nos processos de Deus. Eu gosto de ver os processos de Deus dentro da pessoa. Mas eu creio em milagres. E esse casal é um milagre. Amém? Para isso, você tem que confiar. Se entregar na mão do Senhor, você tem que confiar. Por que eu falo isso? Porque eu quero que você receba algo de volta. E sempre que você recebe algo de volta, vai ser muito mais do que aquilo que você tem.
Então não faça por uma questão de ganância. Não faça como aqueles que dizimam, que ofertam, porque daí Deus é obrigado a abençoar. Não faça bobagem. Não cometa esse erro. Deus abençoa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Você não precisa de nada disso. Você não tem que pôr, você não tem que imaginar que você tenha poder e autoridade para botar Deus na parede. Deus é Deus. Mas eu digo para você uma coisa: faça por confiança. Entregue o que você tem. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Eu não sei. Ali disse que estava passando, minha mulher falou que estava passando na frente aqui e falou: vou entrar. O que esse grupo está fazendo? Eu espero que tenha gostado, Deus. Espero ver você outras vezes aqui. Mas é assim que funciona. Ali veio oferecer um tempo dela aqui hoje. Ofereceu 2 horas dela aqui. Eu não tenho dúvida que por mais que ele não volte mais aqui, eu não tenho dúvida que não é porque eu sou eu, mas porque Deus é Deus. Algo vai acontecer na vida dessa mulher. E se ela voltar, ela vai voltar falando: olha, pastor, aconteceu assim, assim. Eu achei que isso não tinha resolução. Achei que eu estava no mato sem cachorro. E apareceu lá uns perdigueiros lá e resolveram o problema. Amém? Eu creio nisso. Não porque eu sou eu, mas porque Deus é Deus. Então entregue o que você tem e você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai querido e santo, nesse momento eu te agradeço pela tua palavra. Eu fui simplesmente uma ferramenta, um instrumento nas tuas mãos, mas quem fez, quem faz e quem vai fazer é o Senhor. Por isso eu te louvo, te agradeço, te peço que o Senhor esteja abençoando meus irmãos, cada um desses que aqui estão e aqueles que, por causa do frio, por causa de qualquer dificuldade ou qualquer questão não vieram, mas que o Senhor esteja abençoando também. Que o Senhor alcance cada um daqueles que são teus, que pertencem a Ti. Não vou nem dizer que pertencem a esse lugar, a essa igreja, mas que pertencem a Ti, Senhor. Porque é o Teu povo, é o Senhor, o dono desse rebanho. Eu sou apenas pastor de parte dele. E por isso eu te peço, abençoa Teu povo, para a Tua honra, para a Tua glória. Que ninguém possa sair daqui de mãos vazias, mas antes saia daqui resplandecendo a Tua glória e carregando a Tua bênção. Em nome de Yeshua, que assim seja. A igreja diga amém.